Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Roriz Podcast. O Roriz Podcast é um bate-papo com empreendedores que têm o seu modelo de negócio na internet, né? Empreendedores digitais e intelectuais sérios. Qual que é a ideia? A ideia aqui é a gente bater um papo, onde esse papo vai deixar a gente mais inteligente no final, rasgar as misérias do nosso peito e oxigenar todas as nossas ideias. Beleza? E o convidado de hoje é o Rodrigo Gurgel, um cara extremamente simpático, muito acessível e está fazendo um ótimo trabalho no Instagram e no Telegram. Ele é professor de literatura e escrita criativa e também ele é crítico literário do jornal Rascunho e da Folha de São Paulo. Ele criou a oficina de escrita criativa que acontece em todos os semestres em São Paulo. Ele já escreveu 3 livros, Esquecidos e Superestimados, Muita Retórica, Pouca Literatura, e a crítica, literatura e narratofobia. Hoje, vamos falar um pouco aqui sobre literatura, leitura e escrita. Professor Gurgel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Gabriel. Fico muito feliz com o convite. Eu gosto muito do seu trabalho, acompanho você nas redes sociais, principalmente no Instagram, e de maneira que, quando você me convidou, assim, é um convite irrecusável. É um prazer estar aqui falando com você e com os seus seguidores. Legal. Professor, então, para a gente poder contextualizar um pouco da sua história, né? Como que você chegou até o ponto de começar a estudar literatura e escrita e por que você escolheu essa área como a área que você fosse se dedicar com mais afinco na sua vida? Então, assim, eu venho de uma família, né, onde o livro sempre esteve presente na nossa vida familiar, né? Então, nunca ninguém precisou me obrigar a ler, porque, assim, era um comportamento natural em casa, né? Inclusive, meu pai tinha uma biblioteca imensa, mas, assim, apesar de ser muito especializada, uma biblioteca só na área jurídica, e nós, desde pequenos, né, os 3 irmãos, juntamente com minha mãe, nós todos os anos limpávamos toda a biblioteca, né? E, assim, era um trabalho imenso, mas era uma alegria, porque para nós aquilo era divertidíssimo, né? Os livros eram lindos, porque eram aquelas encadernações antigas, em couro, com as lombadas com letras douradas. Então, depois, na casa de minha avó, também tinha uma pequena biblioteca. Na casa de minha bisavó, também tinham livros, né? Então, para onde eu fosse, e claro, quando chegava no meu aniversário, no Natal, o que a gente ganhava? Ganhava livros, né? Então, desde pequeno, né, eu cresci num ambiente assim, né? Depois, claro, quando você começa a frequentar a escola, começa a aprender e tudo, e começa a ter consciência, né, do que é a literatura, do que a literatura representa, bom, aí então esse amor que foi aí cultivado desde a infância, ele vai se tornando mais consciente, né? Mais consciente. E isso, claro, começou a acontecer comigo quando eu entrei no que hoje é o ensino médio, se não me engano, né? No meu tempo era um curso colegial. Quer dizer, eu me lembro até hoje da minha primeira aula de literatura, né? Com a minha saudosa professora Ivanira Dadalti, que inclusive está muito velhinha, mas está lá viva na minha cidade natal, né? E, assim, eu me lembro a aula, exatamente a aula, como a aula foi praticamente toda, né? Me lembro, inclusive, a cor do caderno que eu usava. Então, assim, quer dizer, foi um encontro com... Para usar o título de um romance do Fernando Sabino, né? Era um encontro marcado, compreendeu? Eu estava ali cumprindo alguma coisa que já estava determinada desde muito tempo, né? Então, aquilo que era instintivo ou espontâneo
a partir desse momento, quando eu comecei a estudar literatura no colégio, se tornou mais consciente. Bom, e a partir daí, bom, aí ficou incontrolável, né? Aí eu continuo fazendo isso até hoje. Quer dizer, são mais de 40 anos aí fazendo a mesma coisa, né? Mas eu acho que o começo é sempre uma forma de amor, né? E você cria esse amor assim, com naturalidade, né? Quer dizer, com as pessoas à sua volta, tendo o hábito da leitura, né? com o livro sendo acessível, né? Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha uns 14 anos, lá na minha cidade, nós tínhamos uma biblioteca que não era pública, mas era uma instituição aí civil, e era formada por associados, todo mundo pagava um pouquinho, e então você tinha acesso lá. Era o Gabinete de Leitura Rui Barbosa, está lá até hoje. Eu me lembro quando eu tinha 14 anos, meu pai um dia me chamou, né? E assim, com grande solenidade, como se ele estivesse me dando aí o passe para entrar no paraíso, né? Ele me deu, então, uma carteirinha de associado da biblioteca, entendeu? Nossa, então, assim, agora eu tinha independência para ir sozinho, para entrar, para vasculhar os livros, entende? Então é isso, quer dizer, as coisas nascem assim, né? Nasce desse amor que precisa ser semeado desde o início, né? E aí você vai se especializando, né? Aí você vai se especializando, e é uma coisa que não termina nunca, né? Não termina. E a prova de que não termina nunca é a amizade que eu tenho com o meu carteiro, né? Que assim, todo dia ele está trazendo livro aqui para dentro, né? Certo. Professor, qual que é a importância hoje da literatura na vida prática das pessoas e quais são as consequências de você não cultivar o hábito da leitura de romances, de poemas e outras obras de arte? Olha, a importância da literatura, nós poderíamos aí citar uma série de coisas, mas eu acho que há duas questões fundamentais, né? Assim, a leitura, né? A leitura, ela assegura para nós o domínio sobre o nosso próprio discurso, né? Quer dizer, não adianta só você ser alfabetizado, né? Quer dizer, o exercício da leitura, né? E da leitura diversificada, né? Poesia, romances, contos, crônicas, né? Ensaios. O domínio da leitura, o hábito da leitura, faz com que você gradativamente vá arquitetando, vá construindo o seu próprio discurso, né? Quer dizer, você aprende, então, a modular o seu discurso, né? Isso significa que você aprende a modular as suas próprias ideias, né? E não só fazer isso mentalmente, mas você aprende, então, a expressar tudo isso, né? Oralmente e também por escrito. Então, assim, quanto mais diversificada a sua leitura, né? Mais modulações e mais novas possibilidades você vai conhecer para o seu próprio discurso, por escrito ou oralmente. Não bastasse isso, quer dizer, a literatura oferece o quê? Ela oferece a possibilidade de você viver experiências, né, que você jamais viveria na sua vida real, né? Então, assim, eu costumo usar um exemplo clássico de um livro que me marcou muito, né? Há um romance famoso aí do Joseph Conrad, que é um polonês que entrou para a Marinha Mercante Inglesa e acabou se tornando um romancista de língua inglesa, né? E ele tem um romance chamado Lord Jim, né?
Bom, esse romance, quer dizer, é a história de um jovem marinheiro que deseja ardentemente ter uma vida repleta de atos de coragem, né? De valentia, de atos de heroísmo. Né? Mas o que acontece? A realidade faz o inverso daquilo que ele quer. Né? Todas as vezes em que ele tem a chance de ter um gesto heróico, de agir com heroísmo, ele falha. Né? E falha, assim, falha de maneira trágica, né? Trágica, dramática. Bom, então o que acontece? Quer dizer, ele vai, então, durante parte do romance, né, aí sair em busca dessa coragem que ele achava que ele tinha, né, mas que, na verdade, ele não tinha. Bom, então o que acontece? Quer dizer, um romance assim, ele dá para você a oportunidade de você conhecer estados psicológicos, né, e situações reais, concretas, né, comportamentos, né, reações aí que você tem diante de certas coisas que a vida real jamais vai te oferecer, não é verdade? Quer dizer, quando é que você vai poder, por exemplo, bom, você talvez um dia consiga, mas eu, por exemplo, aos 60 anos, bom, eu não vou ser um marinheiro perdido aí no meio dos mares aí, sei lá eu, do Oceano Índico, entendeu? Quer dizer, isso jamais vai acontecer comigo. No entanto, quer dizer, pelo fato de ter lido o romance, né, e outros romances do mesmo tipo, eu consigo ter, né, uma ideia do que é experimentar a vida como um marinheiro, do que é enfrentar um naufrágio, do que agir de maneira covarde em determinadas situações críticas, né? O que é tentar se superar para conseguir vencer essa personalidade frágil e medrosa e se tornar um herói de verdade. Né? Então, você percebe, quer dizer, você vai alimentando a sua imaginação com uma infinidade de situações possíveis, né? Ou impossíveis para a sua vida, mas que vão, então, moldando também, né? Não só a sua criatividade, né? Não só o seu discurso, mas podem, inclusive, moldar o seu próprio caráter. Quer dizer, você vai formando a sua personalidade. Né? Quer dizer, então, se você vai ler, por exemplo, Crime e Castigo, do Dostoiévski, bom, você penetra na mente, né, de um jovem absolutamente conturbado, perdido, né, formado aí por princípios nihilistas, né, que não sabe mais diferenciar o bem do mal, né, que se torna um assassino. Né, e depois você vai experimentar todo o processo dele, né, de conviver com a culpa pelo crime que ele cometeu, né, e depois todo o processo dele de tentar superar os erros que ele cometeu. Né? Então, percebe? Quer dizer, não há necessidade de você se tornar um assassino para ter essa experiência. Né? Mas está tudo lá no romance do Dostoiévski, incluindo todo o processo de superação dos erros que ele cometeu. Né? Então, assim, é uma viagem que você faz no interior da mente de uma pessoa dividida, né? De uma pessoa aí destruída, né? Moralmente, destruída psicologicamente, né? Por uma série de questões, né? Mas que, na vida real, provavelmente você jamais teria a chance de conhecer. Né? Então, quer dizer, você sai de um romance desse não só com um discurso melhor, não só tendo argumentos melhores, né? Não só podendo construir melhor os seus pensamentos, né? E também o seu texto, mas sai de um romance desse com toda uma visão
muito mais clara do que é a complexidade, né, do drama do homem na face da Terra. Exatamente. Inclusive, eu estava vendo ontem, a aula 13 do Olavo, do Koff, Sim. e ele estava comentando que o processo de você reviver algumas experiências contadas para você anteriormente te provoca estímulos cerebrais e sensações quase que exatas da Sim, situação que te contaram. Você claro, quase que sem revive dúvida. exatamente a mesma situação sensorialmente. Sem dúvida. Inclusive, há autores que têm essa capacidade de recriar em você, por meio da linguagem, essas sensações, né? Essas experiências sensórias, digamos, entendeu? Quer dizer, é uma coisa impressionante, né? Mas aí também a gente começa a pensar no poder que a linguagem tem, né? Quer dizer, então, assim, uma linguagem bem articulada, né? Quer dizer, ela pode, inclusive, induzir as pessoas a agirem de determinadas formas, né? Bom, e está aí, não é, toda a história, por exemplo, da propaganda política, né? Desses grandes movimentos de massa e tudo, como eles realmente manipularam e manipulam e tentam manipular a consciência das pessoas, né? Quer dizer, o primeiro passo para você exercer o controle ideológico, qual é? É a linguagem, né? Dizer, E por isso mesmo que o a Raul moldar comenta, o Raul mesmo Martins, ele comenta muito sobre isso, né? Como que o politicamente correto, quando ele restringe o que você pode ou não falar, ele claro. restringe o seu eixo de imaginação. É claro, sem dúvida, mas não tem a menor exerce dúvida. um controle direto sobre a sua capacidade de pensar sobre a coisa que está te acontecendo, né? Quando você vê algo, você não pode falar que você viu exatamente aquilo que você está vendo, seu senso de realidade começa a ficar desajustado, né? Exatamente, exatamente. E essa denúncia, né? Quer dizer, você tem aí grandes intelectuais que passaram a vida lutando contra isso, né? Você pega, por exemplo, aquele alemão, na verdade um austríaco, né? Mas que sempre escreveu em língua alemã, que foi o Karl Kraus, né? O Kraus passou a vida lutando contra a linguagem ideológica, né? Tanto é que depois, quer dizer, além de toda a obra que ele deixou, de toda a luta que ele fez, né, contra a linguagem ideológica, principalmente da imprensa, né, do que hoje a gente chama aí de mídia, né? Quer dizer, ele até hoje é lido exatamente para você entender, né, como é que a mídia trabalha com o discurso para fazer exatamente isso, né, para moldar o seu pensamento, para fazer você acreditar em determinadas coisas, agir de determinada forma, né, e não acreditar em outras coisas, né? Tanto que o Eric Voegelin, por exemplo, aquele grande filósofo alemão, quando ele vai falar exatamente sobre essa questão do discurso ideológico, ele cita a experiência do Krauss, né? O Krauss é a grande referência do Eric Voegelin para recuperar o verdadeiro sentido das palavras, né? Para fazer com que o discurso volte a realmente expressar, né, a realidade. Porque o que o discurso ideológico faz é isso, né? Quer dizer, ele rompe a ligação que a linguagem tem com o real, né? E cria uma segunda realidade, né? E só se referencia a essa segunda realidade, que, na verdade, é uma mentira. Entendeu? Quer dizer, ele passa a falar apenas da segunda realidade e não do que é efetivamente real, né? E a gente vê isso na mídia todos os dias, né? E também, bom, hoje a gente vê isso em todo lugar, né? Nas redes sociais, né? Agora com esse grande debate aí que está acontecendo, que esses dias, né, com essa decisão aí absolutamente absurda do ministro do Supremo, né, de invadir a casa das pessoas, de recolher computadores, celulares, né, num processo absolutamente
errôneo, né, para dizer o mínimo, né, injusto, absurdo. Né? Quer dizer, o que a gente vê? Você pega a argumentação toda e tudo mais, essa coisa de fake news e tudo, quer dizer, você percebe o quê? Que, na verdade, fake news para eles é aquilo em que eles não acreditam. Né? Sim. Quer dizer, o fake news não é uma mentira, mas é aquela notícia que vai contra o que eles pensam. Sim. Né? Quer dizer, se você estivesse dizendo exatamente aquilo que eles querem, bom, aí não seria fake news. Né? Uhum. Então é isso, quer dizer, isso é linguagem ideológica. Isso é querer imprimir ao discurso das pessoas um determinado viés ideológico. Perfeito. E, professor, na vida das pessoas que costumam ter como referência, né, de histórias apenas novelas, apenas essas narrativas mais superficiais e cheias de estereótipo, quais são as consequências, né, de comportamento e quais são as consequências práticas dessa carência de literatura boa? Porque, inclusive, outro ponto, não só de novelas, mas só daqueles livros que às vezes são que eu chamo de vitrine, né? Aquele livro que está sempre ali comercial te vendendo e não vão aos bons autores, né? Quais são as consequências de não acessar essa base cultural mais clássica? Veja só. Tanto as novelas aí de televisão, né, como muitas séries nesses serviços que hoje a gente tem, né, de distribuição de filmes, né, e tudo mais, Netflix e outros, né, e como também isso que a gente chama de uma subliteratura, né, quer dizer, essa literatura aí dos best-sellers, né, quer dizer, a linguagem que é oferecida, né, em todas essas experiências, qual é? É a linguagem do lugar comum, a linguagem do chavão. Tá? Então, assim, para dar um exemplo, né, do que é o chavão, do que é o lugar comum. Então, assim, quando chega no entardecer, né, e a menina lá que está apaixonada pelo herói, que é difícil de ser conquistado, bom, quando o sol começa a se pôr, o que ela faz? Ela vai na sacada lá da casa dela, olha o pôr do sol, né? O sol lá descendo lentamente, e então ela deixa escorrer uma lágrima, né? E ela fica, então, expressa toda a saudade dela pelo herói, pelo amor impossível, né? Então, assim, você percebe, quer dizer, essa é uma cena chavão, né? De todas as novelas, de todos os filminhos aí, classe B, né? Quer dizer, e de todos os romancinhos aí de quinta categoria. Bom, se você fica consumindo só esse tipo de coisa, o que acontece com o seu imaginário? Bom, na sua cabeça, é assim, a única reação possível, né, diante de uma dificuldade para você conseguir namorar o garoto que você quer namorar, é essa. Quer dizer, você tem que chegar na janela, no pôr do sol, e você tem que ficar emocionada, e você tem que deixar uma lágrima correr pela sua face. Né? Quer dizer, se você não tiver essa reação, então você não está apaixonada. O seu amor não é verdadeiro. O seu sentimento não é real. Não é digno do amor que você quer alcançar. Então, o que acontece? É por isso que são lugares comuns. Ele pega o seu sentimento, pega a sua personalidade, pega todas as reações que você poderia ter diante de um mesmo fato e encaixa tudo num modelo. E a única coisa que pode funcionar é o que está ali naquele modelo. Entendeu? Quer dizer, ele cria uma única resposta para um sentimento, para um dado da realidade que é extremamente complexo. Né? E que, se você tivesse livre para sentir e para viver e para entender tudo da maneira como você quer entender,
bom, você poderia ter uma infinidade de outras reações, né? Você poderia ter uma infinidade de outras atitudes diante do mesmo fato, diante do mesmo pôr do sol, diante da mesma impossibilidade de ter o namorado que você quer ter, né? Por quê? Porque a vida é complexa, e porque o ser humano é complexo, e porque as emoções são extremamente complexas, e porque nós não estamos condenados a ter sempre a mesma reação diante de um determinado fato ou diante de um determinado dado da realidade. Mas esse tipo de discursinho, né? Quer dizer, esse tipo de construção das emoções, né? Seja em termos literários, seja em termos cinematográficos, ela reduz, né? Ela achata a imaginação humana, né? Ela diminui a personalidade humana, ela restringe a capacidade do ser humano de entender a realidade e entender a si mesmo, né? Então, você percebe? Quer dizer, nós estamos falando de um empobrecimento, né? Que não é um empobrecimento aí cultural apenas, não, é um empobrecimento pessoal, é uma diminuição do que é o homem, né? Compreende? Então, quer dizer, isso é terrível. Agora, se você passar a vida apegado, né, a esse tipo de produção cultural, bom, você então vai ver a vida da mesma maneira pobre e da mesma maneira simplista, o que significa que você vai viver muito mal, né? Você vai viver muito mal, porque você não vai conhecer a você mesmo, você não vai conhecer as outras pessoas, né? Não, você vai estar sempre se pautando por uma única forma de entender aquele dado da realidade, aquele sentimento. É complexo. Perfeito. A gente acha que é uma coisa que é gratuita, que é só uma forma de diversão, de passatempo, né? Mas isso, se você vai sobrepondo, né, essas informações, isso vai se sedimentando dentro do seu imaginário e vai modulando, vai modelando, né, a sua personalidade. Eu vejo muito que também esse tipo de visão estereotipada de vidas que acontecem, né? Realmente é muito fonte de sofrimento, né? Sim, Porque claro. quase a totalidade das vezes sua vida não vai se encaixar perfeitamente ao que essa camada se Claro. sugere como o modelo a ser seguido. Exatamente. Então, e aí você se vê às vezes naquela tentativa de alcançar aquilo que estão esperando de você, né? Quer dizer, que você espera de você, porque é aquilo que você tem acesso, né? Sim. Só que ao mesmo tempo, a realidade ela não vai se moldar ao estereótipo. É claro. Você fica se projetando naquela visão estereotipada, né? E aí o que acontece? Você se real de ter uma experiência real e de ter sentimentos reais. Sim. Compreende? Quer dizer, assim, não. Então, assim, tudo bem, quer dizer, eu não consigo namorar com o garoto da esquina, lá da minha rua. Bom, mas por que eu não consigo, né? Então, a minha reação é essa, quer dizer, é me entristecer, é passar a olhar o pôr do sol sempre com melancolia, né? É chorar e viver infeliz, né? E me colocar numa posição de vítima. Exatamente. Isso é de uma pobreza extrema, né? Não que a gente não sofra por amor, eu não estou dizendo isso, né? Mas há milhares, infinitas formas de você, né, sofrer por amor e de você lutar para conseguir a pessoa que você quer ter ao seu lado, né? Quer dizer, você não precisa seguir necessariamente um padrão tão pequeno e tão medíocre como o que essas mídias e o que esse tipo de literatura oferece, né? Exato. Professor, agora entrando mais no assunto sobre escrita, né? Sim.
Na sua opinião, você acha que todas as pessoas deveriam escrever melhor? E o que exatamente é o escritor? Qual que é a função e o papel do escritor? Sim. Olha, se a gente pensar num mundo ideal, né? Bom, seria ótimo que todo mundo escrevesse muito bem, né? Mas, assim, nós sabemos que isso é impossível, né? Por quê? Porque, assim, para algumas pessoas não têm o menor interesse em escrever, né? Quer dizer, elas querem cumprir lá o que elas são obrigadas a fazer. Mandar um e-mail, às vezes tem que escrever um currículo, né? Às vezes, sei lá, mandar uma mensagem para um parente que está longe, fazer um cartão de boas festas ou de feliz aniversário. Né? Algumas pessoas não estão interessadas, né, em produzir alta literatura, né, em ser escritores, ou trabalhar com redação publicitária, né, e tudo mais. Não, quer dizer, o interesse delas é muito mais restrito. Né? Agora, veja que, vamos supor que essa pessoa que não tem o menor interesse em escrever literatura, vamos supor que ela quer escrever uma receita de bolo. Né? Quer dizer, ela quer escrever uma receita de bolo no livro de receitas que ela está fazendo. Né? Uma suposição. Há formas e formas dela escrever essa receita. Né? Quer dizer, ela pode escrever essa receita de uma maneira extremamente didática, né? Ela pode escrever essa receita de uma maneira que a pessoa que lê aquela receita daqui a 100 ou 200 anos vai entender perfeitamente o que ela está dizendo e vai conseguir repetir a receita com perfeição e fazer exatamente o mesmo bolo com a mesma qualidade do bolo que ela fez e que deu certo. E que, por isso, ela decidiu escrever a receita. Então, percebe? Quer dizer, ela pode não querer ser uma grande escritora, né? Mas se ela dominar a linguagem, se ela conseguir colocar em termos de linguagem a mensagem que ela quer passar, bom, já é uma coisa fantástica. Né? Por quê? Quer dizer, baseado nessa receita, ela sabe que daqui 50 anos, né, a filha ou o filho dela vão conseguir ter a experiência de repetir uma receita que foi da mãe deles ou da avó deles. Né? E isso tem toda uma carga emocional que a gente não pode descartar, não é verdade? Né? Então, isso é uma questão. Né? Agora, você não pode acreditar, como muita gente acredita, né, que a literatura pode ser universalizada. Então, todo mundo pode ser escritor. Todo mundo... Não é que é impossível. Né? O problema é que as pessoas não têm interesse nisso. Né? Não é todo mundo que quer ser escritor. Né? Muitas vezes a pessoa quer fazer outra coisa. Pô, né? Quer, sei lá, quer... Bom, enfim, tem uma infinidade de profissões. Né? Às vezes, até as coisas se misturam. Né? Eu conheço médicos, por exemplo, que escrevem extremamente bem e são ótimos médicos. Maravilha, né? Mas percebe, quer dizer, essas são exceções. Né? Agora, isto significa que ela não deve se preocupar, essa pessoa, né, que não quer ser um escritor, ela não deve se preocupar em ter um discurso próprio? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. É uma necessidade que ela saiba se expressar bem. Né? É uma necessidade não só para o dia a dia dela, mas para a própria consciência dela, para a própria formação intelectual dela. É o que eu disse no início. Quer dizer, se ela tem o domínio sobre a linguagem, ela também vai ter domínio sobre o próprio discurso, a própria maneira de se expressar, a própria linguagem. Né? Então, essa é uma questão. Agora, se você quer ser escritor, se você tem vontade, né? Se você tem esse desejo, se você tem esse anseio, bom, aí então é um outro caminho que você precisa percorrer. Né? Um caminho que começa essencialmente, de maneira inescapável, pela leitura. Né?
E leitura variada, leitura diversificada. Né? Quer dizer, você precisa ir tendo contato com o maior número possível de diferentes autores. Né? Exatamente para você ir percebendo como é possível você expressar, muitas vezes, a mesma ideia, né, de diversas maneiras diferentes. E esse convívio, então, com a literatura, com os autores, também vai ajudar você a ir formando o seu próprio estilo de escrever. Né? E, ao mesmo tempo, você precisa começar a escrever. Né? É fatal que você comece a escrever. Né? No início é difícil, no início é trabalhoso, mas, quer dizer, se você não fizer as duas coisas paralelamente, né, ler e escrever, não tem jeito. Não há escritor que não seja antes leitor. Né? É impossível. Mas agora eu meio que me perdi aqui. Foi isso que você perguntou mesmo? Foi isso, e eu emendei uma segunda pergunta de qual que era o papel do escritor. Qual que é a função? O que define o escritor? Sim. Olha, o papel do escritor, qual é? O escritor, ele dá voz à sociedade. Né? Quer dizer, ele dá voz às diferentes expectativas que os seres humanos têm. Tá? Quer dizer, ele dá voz a todos aqueles sentimentos que nós queremos expressar e muitas vezes nós não conseguimos. Tá? Quer dizer, e ao mesmo tempo o que ele faz? Ao fazer isto, ele vai renovando a própria linguagem. Né? Ele vai reconstruindo a linguagem por meio daquilo que ele escreve. E ao reconstruir a linguagem, ele faz o quê? Ele faz com que você, quando lê o texto dele, também perceba a realidade de uma maneira completamente nova, completamente diferente. Tá? Eu falava isso hoje, inclusive, no meu canal lá do Telegram. Né? Quer dizer, então, por exemplo, quando você vê uma boa metáfora, né, num texto aí de um grande escritor, quer dizer, aquela metáfora, né, ela marca a sua sensibilidade. E a partir daquele momento, né, aquela maneira nova com que o escritor descreve uma coisa comum, a partir daquele momento, todas as vezes que você presenciar aquilo que o escritor descreveu, você vai olhar com olhos novos. Quer dizer, o grande escritor faz o oposto do que aqueles escritores que trabalham com chavão, sobre os quais nós estávamos falando antes, faz o oposto do que eles fazem. Tá? Então, por exemplo, eu estava citando hoje uma metáfora lá do Machado de Assis, que tem lá um personagem e está chovendo, ele chega perto da janela da sala e o Machado diz, então, que ele vê, né, a chuva caindo como grossas toalhas. Né? Bom, então, assim, você fala assim, grossas toalhas, né? Mas que interessante. Então, assim, essa imagem, você percebe como ela sintetiza, né? Quer dizer, a força da chuva, né? A quantidade de água que está caindo, enfim. E ele usa uma imagem completamente nova para descrever algo que nós estamos acostumados a ver. Né? Uhum. A não ser que tenha alguém aqui que está nos assistindo e que morou a vida inteira num deserto, que eu acho meio improvável, né? Mas todo mundo já deve ter presenciado uma chuvarada, né? Aquela chuva pesada que cai de verdade. Né? Então, assim, todo mundo que lê esse romance, que lê essa passagem, a partir do momento que você tem contato com essa descrição, você vai começar a olhar para a chuva de uma maneira diferente, de uma maneira mais rica, de uma maneira mais complexa. Né? Quer dizer, você vai começar a perceber que as coisas não são assim tão óbvias como elas são. Né? Então, se percebe, quer dizer, isso tudo
o escritor faz só com as palavras, né? Ele não precisa ir num palanque para fazer um discurso político para a massa, né? Ele não precisa ir para a televisão, ele não precisa ter um canal no YouTube, né? Não, quer dizer, essa metáfora está lá no romance do Machado, e todo mundo que lê aquela passagem vai ter essa experiência, né? E vai guardar essa imagem e essa nova maneira de ver a chuva para o resto da sua vida. Bom, isso é fascinante, né? Isso é fascinante. Eu acho que quando você tem uma experiência assim e você tem um pouco de sensibilidade, bom, o mínimo que você pode fazer é querer ser escritor também, não é? Uhum. Professor, eu vejo que muitas pessoas já me relataram uma certa dificuldade em acompanhar a narrativa, o ritmo e absorver o conteúdo de um livro que está lendo, de um certo romance. É possível superar essa barreira, essa dificuldade de absorver o conteúdo ali que está lendo e acompanhar a narrativa sem que aquilo seja um cansaço, sem que aquilo seja a pessoa fique em desatenção, né? E por que isso acontece? E conta um pouco sobre isso, né? Eu vejo muita gente falando para mim sobre esse problema. Isso acontece, né, por vários motivos, né? Quer dizer, o motivo mais básico, né, é que dentro do atual sistema escolar brasileiro, né, as crianças passam por uma formação que, na área de língua portuguesa, privilegia aquilo que se chama hoje, que se acostumou chamar hoje, de comunicação. Ou seja, dizendo de uma maneira muito, muito simples, né? Mas sem cometer nenhuma injustiça, né? Quer dizer, essa forma de ensinar a língua portuguesa faz o quê? No fundo, ela está dizendo para o aluno que, entre ele entender uma placa de trânsito e entender um poema do Manuel Bandeira, não há diferença nenhuma. Tá? Então, assim, isso é um verdadeiro absurdo, né? Isso é um verdadeiro crime que você faz. Né? Agora mesmo, antes de sentar aqui para conversar com você, eu tenho um amigo lá no interior de Santa Catarina que tem um filho que está na idade escolar, aí acho que está com uns 8, 9 anos, e ele me mostrou uma página do livro, né, que o garoto usa na escola. Né? E qual era o texto base? O texto base era uma letra de um rap. Né? E aquilo é apresentado no livro como sendo assim, um texto de alto valor literário. Né? Por quê? Quer dizer, por que nós temos essa distorção hoje? Porque é isso, quer dizer, o que importa é comunicar. Né? Então, se o texto passou a ideia, então ele é bom. Né? Quer dizer, quando, na verdade, não é nada disso. Quer dizer, a literatura é muito mais do que um mero ato de comunicação. Né? Então, o problema começa aí. Quer dizer, se você passa todos os seus anos escolares, entendeu? Lendo letra de rap e acreditando de que você está se formando como um bom leitor, bom, é fatal. A hora que você vai ler Machado de Assis, você não entende nada. Né? Você não entende nada. Aí você fala, mas pera um pouco, isso aqui... E pior, né? Você lê o Machado e você fala, não, mas isso aqui é incompreensível. Isso aqui é uma porcaria. Né? Eu quero voltar para a minha letra de rap lá, pro funk, sei lá, o que mais, entendeu? Pro sambinha. Né? Quer dizer, aquilo sim é boa literatura. Né? Então, percebe, quer dizer, a distorção que esse ensino cria? Bom, então nós temos um problema aí. Né? Agora, imagine esse problema se repetindo por gerações. Né? Quer dizer, o que você cria? Você cria um sistema absolutamente psicótico, louco, onde o sujeito não consegue mais sair, entendeu?
dessa situação crítica. Por quê? Porque ele não tem outra referência. Né? Então, por exemplo, essa família desse meu amigo, quer dizer, o menino ainda tem o pai dele, né? O pai dele é um grande leitor. Essa semana mesmo está relendo lá o Ulisses, do James Joyce, né? E comparando o Ulisses do James Joyce com a Odisseia do Homero. Então, assim, quer dizer, o menino está perfeitamente aí amparado, né? Quer dizer, ele chega, mostra para o pai a página do livro e o pai mostra para ele, quer dizer, conversa com ele, explica que aquilo é uma porcaria, que é uma bobagem o que o livro está dizendo, né? Contesta, inclusive, o que o professor explicou. Então, o menino cresce com outras referências, né? E pode ter uma visão crítica a respeito das coisas. Agora, o meu amigo, né, quer dizer, o pai desse menino, só consegue isso por quê? Porque ele teve um pai que fez o mesmo por ele. Né? Agora, se você rompe com isso e você cria gerações, né, limitadas, né, por esse mesmo tipo de formação, bom, você cria um problema assim, praticamente insolucionável. Né? Então, o que pode acontecer? Que é o que acontece hoje, que a gente vê constantemente aí nas redes sociais. Né? O jovem que, depois de passar por essa formação absurda, errônea, né, castradora, né, quer dizer, ou enquanto ele está passando por esse processo, ele, porque está nas redes sociais, porque tem acesso a outras informações, né, quer dizer, ele percebe que, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada. Quer dizer, né, esse cara aqui que eu gosto, que eu sigo ele no Instagram, ele está falando uma coisa diferente daquilo que o meu professor fala, uma coisa completamente diferente daquela que está escrita no meu livro didático, ou oposta, completamente oposta a tudo que eu aprendi na escola. Então, espera um pouquinho, deixa eu entender o que está acontecendo. Aí ele vai, começa a se informar, né? E começa a tentar ler outras coisas, começa a tentar descobrir o que de fato é a literatura. Né? Agora, é fatal que ele, então, vai esbarrar numa série de dificuldades. Né? E essas dificuldades vão ser enormes se ele começar, por exemplo, de cara a querer ler Camões. Né? Quer dizer, o cara estudou a vida inteira letra de rap, né? E poeminha de quinta categoria, achando que estava lendo literatura. Né? E aí, quando ele descobre que a coisa é outra, completamente diferente, bom, ele já cai de cabeça no Camões. Bom, mas aí é fatal que ele se decepcione, que ele não consiga ir adiante, né? É até perigoso, né? O cara pode enlouquecer, pô. Ele pode entrar no estado paranoico aí, pô. Né? Claro, eu tô fazendo uma brincadeira, né? Mas você percebe, quer dizer, é uma loucura, pô. Você sai sei lá, Racionais MC, tem esse grupo aí, né? Você sai do Racionais MC e cai no Camões, ô, meu velho, é assim, é um negócio, entendeu? É você um processo de delírio, né? Delírio, impossível. Então, né? Qual é o caminho? Ele tem que abaixar um pouco a bola, né? Abaixa um pouco a bola e tem que pensar o seguinte, bom, agora que eu percebi que a coisa é diferente do que os livros ensinam, né? Agora que eu percebi que tudo que o meu professor falou a vida inteira era uma idiotice completa, então eu preciso cuidar da minha formação. Né? E como é que eu vou começar a minha formação? Não, eu vou começar com coisas mais simples. Né? Então, por exemplo, a literatura brasileira está repleta de grandes cronistas. Né? Quer dizer, a crônica aqui, né? Quer dizer, aconteceu com esse gênero aqui algo que não aconteceu em nenhum outro lugar. Quer dizer, a crônica se tornou um gênero literário aqui no Brasil importantíssimo. Né?
Então, a gente tem grandes cronistas, Rubem Braga, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Nelson Rodrigues, Otto Lara Rezende, né? O próprio Machado escreveu crônica quase que a vida inteira. Né? Então, quer dizer, é um textinho mais curto, né? Um texto mais objetivo, né? Mas não que, veja bem, não é que a crônica seja menos rica em termos literários. Não, não, não. Não se trata disso, tá? É um gênero tão bom quanto qualquer outro. Né? Então, ele tem que começar por aí, quer dizer, procurar textos mais simples, mais curtos, e aí ele vai descobrindo outros autores, aí ele passa para um conto, que é uma coisa um pouco mais elaborada, depois ele começa a procurar aí as novelas, né? As novelas, não novela de televisão, novela enquanto gênero literário. Os romances, né? E, claro, não vai atacar de cara um romance aí de 1000 páginas, né? Começa com uma coisa um pouco mais simples, entendeu? E, ao mesmo tempo, pode fazer o quê? Pode pegar uma boa história da literatura brasileira, né? E começar a ler, começar a se informar quais são os bons autores, né? Quer dizer, aqui no Brasil, nós temos 2 histórias da literatura que são excelentes, né? Uma escrita pela professora Luciana Stegani Picchio, né, que foi uma grande filóloga italiana, e ela tem uma história da literatura brasileira que é difícil de achar. Você acha em sebo e tudo, mas que é excelente, né? E tem a Literatura no Brasil, que é uma obra que o Afrânio Coutinho dirigiu, uma obra em 6 volumes, que isso é facílimo de achar, está editada aí pela editora Global. São 2 histórias da literatura ótimas, né? Então você pode começar a se informar, né? Gradativamente, né? E outra, hoje você tem a internet, pô, né? Imagine, quando eu tinha 17, 16 anos, 18 anos, se eu queria pesquisar alguma coisa e eu não achava na biblioteca da minha cidade, eu tinha que pegar um ônibus, viajar 1 hora até São Paulo, entrar na Biblioteca Mário de Andrade, ir lá no fichário, fazer toda uma pesquisa. Enfim, você demorava um dia para achar uma informação que você queria. Hoje não, quer dizer, hoje, se você for uma pessoa efetivamente curiosa, você acha a mesma informação, né, tratada sob diferentes aspectos, né, e isso é muito bom, você acha facilmente isso no santo Google, né? Quer dizer, então a vida também de pesquisa, a vida para se informar, né, a vida para conhecer, se tornou muito mais fácil. Né? Então, percebe? Quer dizer, então, há formas de você superar isso. Né? Não é porque você recebeu uma má formação escolar que você está condenado, né, a ficar com aquela cabeça obtusa, pequena que você recebeu. Né? Mas você precisa ir com moderação. Né? Você não pode ir com muita sede ao pote, porque senão também, é claro, você acaba desistindo. Né? E veja, isso não é um problema só de quem está se iniciando. Né? Então, por exemplo, né? eu não sei russo, né? Não sei nada de russo, nada, nada. Tá? Mas vamos supor que hoje, aos 60 anos, eu quisesse aprender russo, pelo menos aprender a ler russo. Né? Bom, o que eu ia fazer? Você acha que eu ia pegar, por exemplo, já um poema de um futurista russo, que é um negócio assim completamente doido para ler? Não. Eu ia fazer o quê? Bom, deixa eu ver um autor simples, né? Procurar lá um conto de fadas, né? Escrito em russo, ou um autor mais simples, de linguagem mais objetiva, né? E aí, então, com o auxílio de um dicionário, né, de uma gramática, eu começaria, então, lentamente a desvendar o russo. Né? Quer dizer, é o caminho do bom senso, né? É o caminho lógico, entendeu? Em tudo na vida, né? Quem, na opinião do senhor, hoje são os maiores escritores
que estão vivos? Puxa vida, hein? Olha, isso daí não é uma pergunta, tá? Isso daí é uma armadilha, entendeu? Mas assim, sabe aquelas armadilhas de caçador que você enfia a perna ali, você sai dali com uma fratura exposta? Esse tipo de pergunta, assim, isso é uma armadilha tremenda, entendeu? Mas eu já consegui encontrar uma resposta para me safar dessa armadilha, onde todo mundo tenta me enfiar. Todo mundo, não é só você, não. Né? Então, o que eu faço? Eu digo assim, olha, nós temos muitos autores bons, né? E temos um número incrivelmente maior de péssimos autores. Então, assim, não se preocupem em ler literatura contemporânea, tá? Por quê? Porque os autores contemporâneos, eles ainda estão testando a própria linguagem, tá? Quer dizer, eles ainda estão experimentando, né? Muitos ainda nem sabem direito que caminho eles vão seguir na sua vida literária, nos seus escritos. Tá? Então, faz assim, olha, lê aqueles que já morreram e que comprovadamente são bons. Tá? Então, assim, você quer ler autores modernos brasileiros, que são excelentes? Olha, tem o Graciliano Ramos, tem a Raquel de Queiroz, tem o José Lins do Rego, tá? E você pode ir um pouco mais para trás e pode começar a ler o Machado, né? Ler as crônicas, os contos do Machado. Tá? Agora, se você quer mesmo ler um bom autor contemporâneo, tá? Então, assim, tem um cara em Portugal excelente, chamado José Luís Peixoto. Tá? Começa por um livrinho dele chamado Morreste-me, que é um verdadeiro poema, uma coisa absolutamente linda. Tá? Começa por ele. Agora, citar nomes aí, relação de autores da literatura brasileira contemporânea, eu não faço. Isso é muito, isso é uma responsabilidade muito grande, compreendeu? Muito grande. E o número de pessoas que escrevem mal é infinitamente maior do que o número de pessoas que escrevem bem. Então, assim, eu prefiro calar do que criar mais inimigos do que eu já tenho, entendeu, Gabriel? Sem problema. Professor, conforme a gente estava conversando, né, antes de eu iniciar a gravação, sim, o Olavo na minha vida foi uma influência, uma das maiores influências, na verdade, né? Os caras assim que me despertou para minha própria burrice. Eu fiz um podcast também com o Fábio Salgado de Carvalho. Eu comentei com ele que a coisa mais importante que o Olavo fez por mim foi olhar para mim e falar assim, cara, eu sou burro. Sabe? Eu preciso fazer algo a respeito disso. Eu me percebi não de uma forma deprimente, mas de uma forma realista. Sim, claro. Olhei a situação e falei, caramba, eu consegui pôr um certo... Eu consegui entender uma certa medida de inteligência que fez eu perceber a distância que eu estava nesse ponto. Sim. E aí, a partir de então, eu comecei a ler outros livros do Olavo, né? Eu li Aristóteles de Nova Perspectiva, comprei aquele livro que... esqueci o nome. Cheio de artigos de jornal que ele publicou. Sim. O Dever de Insultar. Sim. E comecei a fazer o COF. Ótimo. Esse ano com mais seriedade. E o COF, assim, as primeiras aulas, que é uma preparação psicológica, né, para o exercício da filosofia, tem sido fenomenal para mim. E eu vi que o senhor também tem um certo contato com o Olavo, né? Eu vi assistir alguns hangouts que o senhor fez com ele. Sim. Como foi essa influência do Olavo de Carvalho na sua vida? Né? E como foi aquela visita que o senhor fez com ele? Como foi essa proximidade com uma figura tão importante, uma personalidade tão forte hoje, tão influente no Brasil? Olha, eu vou dizer uma coisa para você que, assim, pode parecer um exagero, tá?
mas não é. O Olavo, ele é uma pessoa completa, tá? Uma pessoa completa. O que eu quero dizer com isso? É que ele não é só um dono de uma inteligência absolutamente brilhante. Não, não é isso. Ele é dono também de um coração, assim, de uma exuberância de fraternidade, né? Inigualável. Inigualável. Tá? Inigualável. Então, assim, e ele tem realmente essa capacidade que você cita, que aconteceu com você, né? De mostrar para você, né, o quanto você precisa caminhar ainda na sua formação. Né? Quer dizer, eu me lembro que nos primeiros contatos que eu tive com ele, né, quer dizer, a primeira coisa que me atingiu profundamente, né, foi uma nova percepção ética do que é a vida, do que é a realidade e do que é o meu compromisso com as outras pessoas, com os meus alunos e com a minha própria vida intelectual. O Olavo fez, assim, ele fez com que eu mudasse, né, completamente nesse sentido. Então, quer dizer, a primeira grande mudança não foi nem uma mudança intelectual, foi uma mudança de cunho ético, foi uma mudança pessoal. E aí, quando você começa a ter contato realmente, né, com as ideias dele e tudo mais, né, quer dizer, bom, aí você vê que ele, né, bom, aí assim, ele abre uma infinidade de portas que não tem tamanho para quem quer estudar, para quem quer conhecer, entendeu? Então, assim, e o Olavo tem isto, quer dizer, ele é, olha, eu vou dizer uma coisa para você, com toda a minha experiência como professor, né, eu nunca conseguiria fazer o que o Olavo faz. Né? Assim, ele pode discorrer horas sobre qualquer assunto com você, sem usar uma única anotação. E não é porque ele faz isso porque ele decorou, não. Ele faz isso porque ele realmente conhece, porque ele realmente estudou, compreendeu? Então, assim, ele é um caso assim, excepcional, tá? Excepcional. É uma mente extremamente brilhante, extremamente. Tá? E aí, então, quando você... Bom, isso tudo eu estou dizendo assim, sem conhecer o Olavo pessoalmente. Tá? Bom, aí depois, eu já estive lá nos Estados Unidos com ele 3 vezes, em 3 oportunidades. A última foi, fiquei 30 dias lá hospedado na residência dele, né, fazendo uma longa entrevista com ele, que vai ser publicada proximamente aí um livro. Né? Bom, aí quando você começa a conviver com ele, né, no dia a dia, bom, aí você percebe que não é só uma questão de brilhantismo intelectual, né? Não é só uma questão assim de ter valores éticos muito profundos, né? Não, mas é uma questão de ter uma vida coerente com tudo o que ele acredita. Né? Então, você sabe que ele é profundamente católico, né, Olavo? E durante um período aí, nesses dias que eu fiquei lá, nós muitas vezes saímos de carro. Né? E ele ia sempre no banco da frente e eu ia no banco de trás, bem atrás dele no carro. E muitas vezes, muitas não, todas as vezes, né? Quando o carro ficava em silêncio, né, eu olhava a imagem dele refletindo na janela do carro e o Olavo invariavelmente estava rezando o terço. Né? Então, você percebe? Quer dizer, quando ele fala, né, sobre as questões do cristianismo, quando ele fala sobre a experiência de fé dele e tudo mais, ele não está falando de uma coisa artificial, ele não está falando como um intelectual
ou como alguém que estudou o assunto, entendeu? Não, ele está falando como alguém que acredita e vive, né? Vive diariamente tudo aquilo que ele fala. Né? E a mesma coisa são todas as questões intelectuais. Você começa a conversar sobre os mais diversos assuntos, né? Bom, e aquilo começa a brotar dele, né? Com uma simplicidade, com uma clareza e com uma generosidade que você não encontra em ninguém. Em ninguém. Em ninguém. Né? Quer dizer, se eu tive, assim, eu tive, acho que, outros 2 professores, né, que me marcaram assim profundamente na minha vida, por ter essa facilidade, essa personalidade contagiante, essa inteligência, essa sinceridade, né? Mas isso são coisas raríssimas, raríssimas. Né? Então, assim, é um privilégio para nós, é um privilégio para nós a gente ter a oportunidade, né, a alegria, né, de nós sermos contemporâneos desse homem, entendeu? E o bem que ele faz, né, para a cultura, para as pessoas, para a sociedade em geral, esse bem, ele nunca vai ser diminuído por ninguém e por nada. Tá? Eu leio as pessoas que criticam o Olavo, que perseguem o Olavo, que querem inventar aí as teorias mais absurdas, entendeu? As coisas mais cretinas a respeito do Olavo. Eu leio tudo e nesses dias que eu fiquei lá com ele, nessa última visita que eu fiz, nós conversamos abertamente sobre tudo. Né? E assim, eu digo para você com absoluta sinceridade, né? Nenhuma dessas críticas tem qualquer fundamento. Né? Quer dizer, e se tiver um fundamento, bom, é um fundamento que nasce da vaidade, nasce do egoísmo, nasce do orgulho, nasce da necessidade aí de tentar se impor no meio intelectual, fazendo críticas ao Olavo. Né? Como se você pudesse, né, se impor pela sua intelectualidade, pela sua inteligência, apenas criticando uma outra pessoa que tem um trabalho exemplar. Né? Mas, infelizmente, tem gente que pensa assim, que acredita, né, que vai conseguir se impor intelectualmente apenas usando desses artifícios pequenos, né, em relação ao Olavo, né, o que é um verdadeiro absurdo. Então, assim, você quer que eu continue falando bem do Olavo aqui? Bom, eu posso falar um dia inteiro com você e te contar as coisas mais incríveis que você pode imaginar, né? E serão todas positivas a respeito do Olavo. Né? E é claro que uma pessoa assim marca profundamente a vida da gente. Né? Isso é fatal. Né? E é o que eu sempre digo para ele, quer dizer, a obra dele, bom, a obra dele vai ser lida por gerações, gerações e gerações. Né? São tolos e são pequenos os que acreditam que a influência do Olavo se restringe aí à influência de um ativista de rede social. Né? Isso daí é uma pulga perto do trabalho magistral que o Olavo fez e continua fazendo e que vai ficar para as futuras gerações. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Caramba, que depoimento maravilhoso. E eu não esperava nada diferente disso. Olavo, realmente, a distância, assim, né, o contato que eu tenho com ele à distância, né, das aulas, dos livros, do Facebook, eu percebo também esse amor pelo que faz, né? Sim, esse amor, essa entrega total pelo Brasil, pelos seus alunos, pelo que ele acredita, né? Claro. Nossa, é uma coisa. E assim, e sabe o que é incrível também, Gabriel? É que assim, um homem
dessa estatura intelectual, dessa estatura moral, né? Assim, ele é de uma simplicidade, assim, inacreditável, inacreditável. Tá? E não é só ele, né? Quer dizer, todos ali, né? A família toda dele eles são todos pessoas boníssimas, né? A Roxane, a esposa dele, é uma pessoa de um coração assim imenso, né? Imenso, imenso. Né? Vou contar um fato assim para você ter uma ideia do que eu estou falando. É sempre bom dar um exemplo, senão a gente fica muito nas nuvens. Né? Mas o Flávio Morgenstern, quando ele foi para lá, há uns 2 anos ou 3 anos, né? Não me lembro direito, ele esteve na minha casa, ele e a esposa, e eles queriam, eu já tinha estado lá com o Olavo 2 vezes e tudo, né? E eles foram lá assim para saber, né? Bom, então, né? Como é que faz? Como é que a gente se comporta, né? Com o Olavo, né? Como se houvesse algum tipo de ritual para você se comportar com ele, que não existe de forma alguma. Né? É uma pessoa extremamente simples. E aí eu falei para o Flávio, olha, tem 2 coisas básicas que você tem que fazer. Falei para ele e para a esposa dele, para a Camila. 2 coisas básicas. Primeira, sejam autênticos. Sejam o que vocês são. Né? Não tentem fingir, não tentem ser aquilo que vocês não são. Né? Sejam sinceros. Essa é a primeira coisa. E segunda coisa, né? Quer dizer, não venham com essa conversa de que ele precisa parar de fumar. Agora ele teve que parar, né? Não teve jeito. Né? Mas na época ele fumava ainda, fumava bastante. Então, eles assim, não toquem nesse assunto, não, assim, porque assim, vocês vão ser escorraçados de lá, porque não tem jeito. Quer dizer, o Olavo é um adepto do tabagismo e ponto final. Bom, como eu também sou, né? Eu não fumo cigarro, mas fumo cachimbo. Bom, e eu disse assim, vão preparados, porque eles são pessoas boníssimas, tá? Porque assim, se o Olavo, se você pedir a camisa dele para você, ele tira a camisa e te dá. Mas é claro que quando você fala isso, parece que você está usando uma figura de linguagem. Né? O professor usou essa figura da camisa, né? Para assim, tentar, né? Mostrar como o Olavo tem um bom coração, mas isso não vai acontecer de maneira literal. Né? É o que passa pela cabeça das pessoas. Bom, aí eles foram numa época lá de muito frio, né? E eles depois iam seguir viagem, iam para Washington, que estava mais gelado ainda. Bom, e eles estavam lá conversando. A Roxane virou para a esposa do Flávio e disse assim, vocês vão para Washington depois, né? E a Camila falou, nós vamos para Washington. E a Roxane virou e disse, bom, mas você trouxe casaco, né? Eu falei, trouxe esse casaco aqui que eu estou usando. Né? A Roxane não teve dúvida. Né? Ela foi lá dentro da casa, trouxe o casaco dela e disse assim, não, você vai com o meu casaco, porque esse casaco que você está usando não é apropriado para o frio em Washington. Bom, aí a Camila levou um susto, né? A Camila falou assim, mas Roxane, a gente vai para Washington e depois nós não vamos voltar para cá. Quer dizer, o que eu faço com o casaco? Né? Aí a Roxane falou assim, não, mas não se preocupe, é seu, fica de presente para você, o casaco. Bom, a Camila, nessa hora, pegou o WhatsApp, né, e me mandou uma mensagem dizendo assim, Rodrigo, o que você falou está acontecendo. Eu falei, bom, eu falei um monte de coisa, né? Falei, o que está acontecendo? A Roxane acabou de me dar o casaco dela, sem eu pedir. Aí eu respondi para ela, falei assim, mas eu falei para você como é que eles são. Né? Eles são assim, não era uma figura de linguagem, era uma descrição real de quem é o Olavo e a família dele, pô. Né? Então, você percebe? Quer dizer, o Olavo é isso. Né? Ele, o Roxane, os filhos, quer dizer,
eles são pessoas excepcionais, né? Extremamente simples, né? E de coração boníssimo, coração aberto para as pessoas. Excelente. Bom, chegamos ao final do podcast, infelizmente. Uma pena, hein? Ficar aqui por horas e horas e horas. Muito bom conversar com você, hein, Gabriel? Puxa. Muito obrigado pelo papo, de verdade, cara. Eu que agradeço. Um prazer conversar com você. Eu espero um dia te trazer novamente para novos bate-papos aqui, em breve. Vai ser um prazer conversar com você quantas vezes você quiser. Pessoal, espero que vocês também tenham gostado. Esse vai ser o primeiro modelo de vídeo que eu estou experimentando, né? Normalmente estava só gravando em áudio. Ótimo. Se você gostou, compartilha com as pessoas, né? Esse bate-papo sobre literatura, sobre escrita, sobre leitura, sobre Olavo de Carvalho, experiências pessoais do professor Rodrigo Gurgel com Olavo de Carvalho. E comenta com a gente, né? Nas redes sociais aí, o que você aprendeu, o que você achou. E é isso. Obrigado novamente, professor Rodrigo Gurgel. Incrível esse bate-papo, caramba. Tá doendo o coração aqui de acabar. E nos vemos em breve. Tudo de bom. Felicidades, viu? Foi um prazer. Muito obrigado.